Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Marcos Vinícius Santana, historiador, nosso comentarista sempre às segundas-feiras. Marcos, Ana Bassi, nossa colega jornalista, mandou mensagem que adora o seu quadro. Ah, é? Que ela vai dirigindo, saindo do trabalho e fala, nossa, mas esse quadro de segunda-feira é muito legal. Conheço, Ana, um abraço para ela. Ah, que legal. Outras pessoas também adorando conhecer nossa história por meio do seu conhecimento que você compartilha conosco aqui. Obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço o convite, é sempre bom falar da nossa história. E o povo capixaba precisa conhecer a sua história, né? Exatamente. A história faz parte da construção da identidade. E o capixaba precisa muito disso. É uma felicidade tremenda ser o interlocutor disso aí. E se você, ouvinte, tem alguma sugestão, manda sua mensagem. Se tem alguma pergunta, fala o nosso WhatsApp, Patrícia. 992-994297. O Alex Sandro, se escreve separado? Alex Sandro. Eu quero saber a história de Chico Prego. Que história é essa, Marcos? Então, para falar de Chico Prego, na verdade a gente não fala só de Chico Prego, né? A gente fala da revolta de Queimados que aconteceu na Serra e fala o também... Chico Prego é de Queimado? Foi um dos líderes da revolta de Queimado e falar dele fala de outros líderes também, né? Que se tornaram mártir e que, infelizmente, como vários elementos da nossa história, são pouquíssimo falados, né? Eu acho, Mário, pra gente pensar Queimado, Chico Prego, toda essa história aí, a gente precisa pensar como é que era naquela época, né? Principalmente Vitória, nesse recorte, quando a gente fala muito escravidão, a gente pensa muito Brasil e pouco Espírito Santo. E o censo mais próximo que a gente tem, a gente pensa aí 1825, 26, que é um censo da população que a gente tinha da época. Essa informação eu colhi no livro O Nó e o Ninho, da professora Patrícia Merlo, que fala sobre a escravidão em Vitória. E não fala da Serra, mas dá para ter uma percepção que Vitória, naquela época, tinha basicamente mais de 1.000 pessoas escravizadas, isso tendo uma população aí de 3, 4 mil pessoas. Então eram muitos escravizados que existiam aqui. Marcos, só para a gente esclarecer, e a gente não falar errado, por que hoje se fala pessoas escravizadas e não escravo? É porque o termo escravo passa uma noção de que de eternidade, né? Que a pessoa, que o escravo em si é uma condição humana ser escravo. E aí o escravizado dá uma percepção maior de que a escravidão foi imposta àquele povo, né? Entendi. E aí é uma mudança que traz um pouco para a reflexão do que foi de fato aquilo ali. Acho porque importante. A gente pensa muito a história do negro a partir da escravidão, né? E não pensa os grandes reinos da África, as grandes sociedades que existiam lá. O processo de escravidão era um processo de morte, não só a morte física, né? Era a morte da identidade, se negava a ele os nomes, a religião, o pertencimento à terra. Então é uma tentativa de trazer uma maior reflexão para essa condição, de uma história que existiu antes desse processo de escravização, né? Bom esclarecer, então por isso que se fala pessoa escravizada. Isso. E não mais escravo, porque escravo não é uma condição daquela pessoa. Exatamente. Ela estava submetida àquela situação naquele momento da vida. Isso aí. E aí a gente tinha esse grande número de escravizados, e se pensar a região da Serra ali, eram muitas fazendas, né? Hoje ainda tem muita fazenda ali na Serra, né? Porque lá da Serra Sede ainda tem muita fazenda. E na região do Queimado, aquele local era um local estratégico porque era um local de produção. Primeiro preciso dizer, as pessoas acham que Queimado é por causa da revolta em si, que queimaram a igreja, mas não. Queimado já era o nome da região antes da igreja existir. A área de turfa? O nome Queimado era basicamente porque se queimava para poder facilitar o solo para retirar a mata nativa e fazer a plantação, né? O que está acontecendo no Brasil como todo. Eu ouvi dizer que ali é porque era uma área de turfa. Também. Já se queimava, mas não, era porque era... Existem essas duas interpretações. Interessante. Né? Mas o que preciso dizer é que Queimado vem antes da revolta em si. E ali era uma região privilegiada, porque era um local alto, né? Então, em tempos de diplomacia instável, para a segurança era muito bom. E era um local estratégico porque tudo que vinha de produção também da região serrana, do interior do estado e da parte norte, já que a serra está no norte, conseguia chegar a Vitória pelo porto, pelo Rio Santa Maria, né? Então ali era um local de passagem e também de facilidade para escoar. E ali existiam várias fazendas, só que naquela localidade não tinha uma igreja.
E aí é importante se pensar e se dizer que a igreja naquela época tinha digamos, uma importância maior que a religião, né? Era um local também administrativo, enfim, precisava sempre de uma referência católica, uma referência da igreja católica. E aí vindo de Iuna, um frei italiano chamado Gregório de Bene. Algumas referências colocam que Gregório de Bene, na verdade, ele era abolicionista, que nos seus discursos ele já criticava fortemente a escravidão, com isso movido, né, por ideais vindos da Europa, e ele é incumbido a missão de de fazer uma igreja na região do Queimado. Isso em 1844, 45, por aí. Mas havia uma vila ali na região. Existia uma vila ali. A vila de Queimado, que tinha essa importância do entreposto, né, comercial, de ser um local relativamente próximo. Então pegava tudo que vinha das fazendas da Serra, passava por ali para pegar o Rio Santa Maria e chegar aqui em Vitória. Para você que não identifica, Queimado, agora que tem o contorno do Mestre Álvaro, é até mais fácil chegar, mas fica ali perto do contorno. Você indo de Vitória para Serra, você sobe à sua esquerda, ali está o morro com essa região que era chamada de Queimado. Isso aí, inclusive antecipando, agora o acesso às ruínas da igreja, né, foi pavimentado, tá bem mais tranquilo de chegar lá. Antigamente era muito difícil. Enfim, e aí ele chega para construir essa igreja, e aí existe aí digamos, uma falta de exatidão do que de fato aconteceu para se pensar a construção a partir dos escravizados. Por quê? Alguns dizem que ele de fato prometeu aos escravizados do entorno, né, das várias fazendas que tinham no entorno, que caso eles construíssem a igreja, no dia da construção seria dado a eles a liberdade. Outros já falam que isso foi, na verdade, uma promessa de que ele intercederia frente aos donos dos escravizados para que dessem a eles a liberdade no dia da inauguração, mas que não era algo certo. Dá uma paradinha aí que a gente já volta com essa história, tá na hora do repórter CBN. Voltamos com o Marcos Vinícius Santana, hoje atendendo o ouvinte Alexandro, contando a história do Chico Prego e da insurreição de Queimado. Posso falar insurreição? Esse é o termo correto mesmo. Então o Marcos já contou que havia uma vila ali na Serra, que era uma vila com uma movimentação econômica importante, porque os produtos das fazendas chegavam ali para serem escoados pelo Rio Santa Maria. E um frei veio de Iuna para construir uma igreja. E há duas versões, mas as duas versões com o mesmo propósito. Ele dizia para os escravos: olha, se vocês construírem a igreja, eu dou alforria a vocês. Ou eu faço uma intercessão para que vocês tenham alforria aí dos donos das terras, enfim, dos donos das pessoas escravizadas. Aí começaram a fazer a igreja, Marcos? Aí eles começaram a fazer a igreja. Estudos mostram que as pedras que construíram ali, que compuseram aquelas paredes, eram pedras imensas que foram retiradas de um local um pouco afastado da igreja e tinha que passar por uma parte íngreme. Então foi assim, um trabalho realmente muito duro, né, para aqueles escravizados ali, que fizeram com afinco, pensando obviamente a liberdade. O importante a gente se falar que aquela revolta naquela região não foi a primeira, né? O próprio Afonso Cláudio, que ele escreveu A Insurreição do Queimado, que é a principal obra que a gente tem, documental. Ele já coloca uma revolta de escravizados 20 anos antes naquela região ali da Serra, ali do entorno. Então, ele traz também alguns elementos que são importantes a gente pensar, que existia naquela época, existiu também no Brasil, como todo no Brasil escravista, um movimento que era de recrutar escravizados com a promessa da liberdade, para guerras. Da Guerra do Paraguai, Guerra da Cisplatina, né? Era algo muito comum naquela época. E isso começou a acontecer ali na região da Serra, e foram tantos números de escravizados que começaram a se alistar, que aquilo ali começou a virar um temor, e chegou a ser proibido o alistamento. Olha. Num desses movimentos, um escravizado, ele se alista ao exército sem perguntar ao dono dele se ele poderia ou não. Ele, por conta própria, se alista. E aí, na verdade foram mais de um, né? E aí, como punição, um acabou sendo morto. Nossa, e o outro foi mandado para o sul do país, assim, foi, né, vendido, trocado, saiu da localidade da região da Serra. E aquilo desenvolveu naqueles escravizados da região um sentimento de revolta muito forte, porque o alistamento para a época era uma das principais referências de conseguir a liberdade mesmo de fato, né? A história do Brasil, existe uma passagem muito famosa, que é a dos lanceiros negros, da revolta dos farrapos lá no Rio Grande do Sul, que eram grupos mesmo de lanceiros. Eles não usavam cavalos, porque obviamente eles tinham que ser contidos, né, com medo de fugirem, mas era porque naquela época o Brasil é um império, e aí o Rio Grande do Sul tenta se emancipar.
e formar uma república. E dentro dessa concepção de repúblicas, todos seriam iguais, não existiria escravidão. E aí prometeram os lanceiros, eles eram realmente uma unidade muito forte, que usavam lanças mesmo e tudo. E aí na derrota dos farrapos, eles acabam sendo mortos, a maioria mortos no massacre de Porongos. Nossa. Existia ali um tratado para que né, tivesse uma liberdade meio que assistida, mas eles são mortos pelo... Esqueci o nome agora enfim, um líder muito famoso do Brasil, que isso mostra um pouco, né, de como era a referência do alistamento e a procura da liberdade. Então se pensa que esses movimentos que existiam ali na Serra foram que fomentaram de fato essa revolta. Enfim, já havia um sentimento de revolta? Já havia um sentimento de revolta. E também as notícias de outros quilombos, né, de outras referências que já existiam no Brasil todo. Acontece, eles passam, a construção da igreja dura mais ou menos 5 anos, e a inauguração estava marcada para o 19 de março, que é o dia de São José, né? E isso estamos falando de 1849. Em 19 de março de 1849 a igreja seria inaugurada. Dizem, o que se coloca, até o Afonso Cláudio coloca, que a vontade, né, a ânsia pela liberdade era tão grande dos negros que a igreja ficou pronta até antes da hora, só esperando a construção, a inauguração. Só que aqueles negros escravizados, principalmente os líderes, já vinham percebendo uma movimentação de que a promessa não seria cumprida. O golpe está aí. O golpe está vindo. A igreja, mas vamos ter liberdade ou não? Então eles inicialmente se articularam. E aí se organizaram. Aí aquilo que era para ser inicialmente uma revolta ou uma reivindicação pela liberdade daqueles que estavam trabalhando, tornou-se num projeto, uma liderança mesmo, um projeto de ser uma revolta escravizada gigante. O Afonso Cláudio coloca, por exemplo, que vieram os escravizados do norte, escravizados do sul, movidos por essa promessa de que o plano era, se eles não derem a liberdade, nós vamos tomar de assalto inicialmente a igreja, depois a região, e nós iremos, a partir daí, com armas em punho, obrigando a assinatura da Carta de Liberdade de todos que estão presentes. Então na verdade, criou-se, né, arquitetou-se um movimento, uma revolta, que seria de magnitudes assim, estaduais e posteriormente até nacionais, dependendo da grandiosidade daquilo. Então foi chegando o dia 19 de março, e aí o padre foi rezando a missa, o Gregório de Bene foi rezando a missa, acabou a missa. Dia da inauguração, dia 19 de inauguração, e não veio a liberdade em si. E aí cerca de 300 escravizados, alguns colocam 200, outros 300, começaram essa revolta, que durou aí cerca de 2 a 3 dias. A, digamos, retaliação, né, o ato de reprimir do Estado, inicialmente começou com fazendeiros da região, fazendeiros armados, e depois passou para capital, Vitória, né, que tinha um contingente militar, e até forças federais vieram para poder conter. Vieram tropas do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, para poder conter a revolta de Queimado na Serra. Passados esses 2, 3 dias, infelizmente, quase todos foram mortos, cerca de 200 escravizados foram mortos. A maioria dos corpos foram jogados numa lagoa que tem ali próximo, que é chamada de Lagoa das Almas, e a lagoa está lá até hoje. Quem for visitar a ruína vai chegar lá na igreja. Desse episódio? Isso, é por causa desse episódio. Tem muita gente que acha, por exemplo, que na igreja, ali nas ruínas do Queimado, e fica o convite para o ouvinte, que, né, foi revitalizado, se não me engano, em 2019, por aí foi recentemente, né? Então tá muito mais tranquilo se chegar lá. E o local está cheio de informação, então é um importante ponto turístico, né? E atrás tem um cemitério, as pessoas acham que ali foram enterrados os revoltantes, mas não, principalmente porque naquela época se existia cemitério nas próximas igrejas, né? Era uma interpretação de se pensar que você estava tendo seu descanso eterno próximo do sagrado. Então aquele cemitério ali foi destinado para a elite da Serra, das pessoas que eram devotos de São José ali próximo. Os mortos na revolta de Queimados foram jogados nessa Lagoa das Almas. O curioso é que alguns colocam que aqueles que conseguiram fugir pegaram o que hoje a gente pensa como Estrada do Contorno e fundaram um quilombo onde hoje é Roda d'Água. Essa hipótese. Essa hipótese. Que alguns fugiram, passaram por ali, chegaram até Roda d'Água, que era mata chegaram ali. Até Roda d'Água. E ali, então o Roda d'Água seria originalmente formado por pessoas que estavam... É um fato que Roda d'Água era um quilombo.
Né? Isso é um fato. E acredita-se que a formação inicial foram de pessoas saídas da revolta de Queimado. Então essa hipótese é bem verossímil, assim, pode ter acontecido. Inclusive, um convite também, uma festa muito, muito bonita, que é o Carnaval de Congo de Roda d'Água, que acontece no dia de Nossa Senhora da Penha, lá em Roda d'Água. E tem uma ótima estrutura e dá para ver pela geografia do local que é um local meio que fortificado, né? Até pelas formações rochosas. Então você vê que ali realmente foi escolhido como um local estratégico. Então tem esses cerca de 200 mortos jogados na Lagoa das Almas, e os líderes, que a história colocam 3 como principais: Chico Prego, que era dali da região. Aí entra o nome do João da Viúva, era um outro nome, e Elisiário. Esse Elisiário, na verdade, os 3, a gente precisa pensar que eles eram como se fossem a mente pensante, cada um tinha a sua característica. O Elisiário era mais o estrategista, né? Porque na época se coloca que ele era como se fosse aquele negro que trabalhava dentro da casa grande. Então ele tinha mais contato com as conversas do Senhor, com livros, com obras. Então ele era aquela pessoa que pensava mais. Já o Chico Prego, ele era mais da força, né? O guerreiro mesmo em si. E nessa prisão, na verdade, vários outros foram presos, mas a gente trata principalmente esses 3 líderes. Chico Prego, ele acabou sendo enforcado na praça, né, na praça ali da Serra Sede, onde hoje tem a estátua dele. Ele não conseguiu fugir? Não conseguiu fugir. João da Viúva também é enforcado 2 dias depois, mas isso já lá na Vila do Queimado, né? Lá em Queimado. E Elisiário tem aí, eu acho que um dos principais fatos da revolta do Queimado, que ele fica recluso aqui na Serra, principalmente porque ele era de uma família que tinha condições e boas relações, né? Que era a família Clímaco. E ele fica preso. Ele era uma pessoa escravizada dessa família. Escravizada dessa família. O dono dele, que, né, um dos donos também da família, era padre e também advogado, então conseguiu, né, fazer com que ele ficasse preso esperando não uma sentença de morte, mas uma sentença mais branda. E aí, num determinado momento, naquela rua Pedro Palácio, aquela rua que liga a Catedral Metropolitana ao Palácio Anchieta. Num determinado momento de um dia ali de 1849, uma luz muito forte iluminou a cela dele às 3 da manhã. E a cela foi aberta, ele foi colocado em fuga e nunca mais foi visto. Havia um presídio ali? Naquela rua que liga a Catedral ao Palácio Anchieta? A cadeia municipal que ele chamava era ali, né? E aí Elisiário nunca mais foi visto. Posteriormente, depois disse que o carcereiro falou que ele se compadeceu bastante da luta e colocou Elisiário em fuga. Enfim, Elisiário se colocou em fuga e nunca mais foi visto. O curioso é que existe num livro da Maria Estela de Novaes, chamado Lendas Capixabas, que essa lenda foi atribuída a Nossa Senhora da Penha, né? Obviamente numa sociedade majoritariamente católica. E posterior a isso, apareceu nas matas do Queimado uma árvore negra, que não conseguia ser cortada de forma alguma, nem o mais poderoso machado cortava, e quando tentava cortá-la, sumia e aparecia em outro lugar. E aí a crendice popular começou a dizer que era Elisiário, né, que se colocou em fuga e se eternizou em forma de árvore nas matas do Queimado. O que a gente coloca assim, que é curioso também, é que São José e algumas vertentes das religiões de matriz africanas é sincretizado com Xangô, o orixá da justiça, né? E que Elisiário teria aí um entorno dessa ligação com seus deuses, com as suas entidades ancestrais da África. E aí acontece esse fim, né, para os 3. O que é importante se dizer que eles até que chegaram a deteriorar a igreja, mas a igreja continuou com o seu funcionamento, e que nós vemos hoje de ruína, por ser ruína, não é remanescente daquela época. Em si, um descaso do Estado, né, das esferas públicas, e deixaram que aquela construção de fato virasse uma ruína. A gente precisa daquela igreja de pé até hoje, então. Se tivesse a devida manutenção, sim, né? E aí, infelizmente, a igreja caiu, hoje o que nós temos é ruína, e a representação aí desse passado negro, que aí, acho que é o importante se dizer, que é o que eu disse lá no começo, né? Que é a construção, a história como construção da identidade. E a gente não pensa muito o negro, né, como um importante pilar na construção do povo capixaba. A gente fala muito do português colonizador, do povo originário, que é o indígena, do imigrante que veio posteriormente para desbravar, né, as matas virgens do interior.
E a vertente negra nisso passa muito despercebido. E é de se pensar que uma das maiores revoltas de escravizados que aconteceu no Brasil aconteceu no Espírito Santo. E a história capixaba através da ótica negra, né? E muito interessante essa história aqui. Eu não sabia que Chico Prego, então a história dele era relacionada a Queimados, por isso tem essa estátua de Chico Prego. Exatamente, que ali foi exatamente onde ele foi enforcado. Eu ia perguntar justamente sobre isso, Marcos. Exatamente naquele ali ponto. Na Praça Central ele foi enforcado, e lá tem... E acho que além da ruína é a principal representação. E aí o curioso, mas a gente vê também do apagamento da história negra, que onde, por exemplo, Elisiário foi colocado em fuga, não existe hoje nenhuma menção a essa história. E aí no final da rua existe a Praça João Clímaco, que é realmente do dono da família, onde aqui, dono dos familiares, dono do Elisiário. Gente, olha isso. Então é um apagamento assim, o grande Marte, ele não tem uma referência ali, mas a família escravagista tem uma praça com o nome. Leonardo manda uma pergunta. Gostaria de perguntar ao Marcos sobre os artistas que manifestam Queimado em suas obras. O seu Assis representou muito Queimado por meio da sua pintura. E está dando parabéns pelo quadro. Mais uma pessoa que está dando parabéns, Marcos. Você já viu obras assim? Tem muitas obras de arte? Já. Eu esqueci o nome do artista, mas recentemente eu vi uma reportagem. O Assis. Não sei se foi o Assis, mas da década de 80, de um pintor que ele pensa a revolta de Queimados sob várias óticas. Então ele pinta quadros imaginando aquelas cenas. Tem um filme muito bom também no YouTube sobre isso. Há um tempo atrás existia uma peça chamada Peça Chico Prego. Chico Prego era encenado pelo Nil, famoso sambista Nil, que canta aí pela cidade. E Queimado também já foi cantado em Samba Enredo, né? Então é assim uma referência da nossa história que também passou ali em história, que está representado em vários elementos da cultura. Eu preciso fazer um registro que eu já fiz fora do ar, Marcos, se você me permite. Sim. Eu vou falar do Aurélio, que é um jornalista que mora em Bairro de Fátima. E esse jornalista, o Aurélio, ele é negro também, e ele era apaixonado por essa história. E ele fala, meus ascendentes estão aqui. E ele procurou a TV Globo no Rio de Janeiro, quando aquela ruína, o que restou da ruína. Que restou, né? O que restou da ruína estava prestes a tombar e não ia sobrar nada. Estava amarrado lá muito precariamente. E a gente fez reportagem e ninguém fez nada. E depois de uns 6 meses ele procurou de novo a TV Globo, a gente fez outra reportagem no Jornal Nacional, até que a Prefeitura da Serra, na época o Difas era o prefeito, se comprometeu a fazer a restauração das ruínas de Queimados e a visitação das escolas, que é o que acontece hoje. Então acho que esse jornalista chamado Aurélio, nosso colega aqui, merece ser citado porque esse cara brigou para que se preservasse o que restou dessa história de Queimados. E hoje as escolas vão lá. Então você tem um aluno lá de uma escola, pode ter um significado muito diferente, né? Muito. E ele vai lá, ele vê aquela história, tem essa história contada, ele nunca vai esquecer. Porque assim, uma aula de campo, ainda principalmente para alunos do ensino fundamental e médio, é uma imersão. Não é? Né? É você sair da sala de aula e ter contato direto com aquela história. E ali no sítio histórico, né, onde aconteceu a Revolta Queimado, virou realmente ponto turístico hoje, porque a acessibilidade está muito maior, está mais tranquilo, você vê informações, é um local que você consegue visitar sem precisar de um guia, assim, algo assim, porque a história já está lá, tem vários cartazes, né, vários totens explicando o acontecimento ali em si. E para quem está achando que isso é um absurdo, vários pontos históricos aí ficaram por muito tempo abandonados, né? Ou se perderam completamente. A gente aqui em Vitória, nós temos vários exemplos. E a gente pode ter pessoas hoje, negras, cujos ascendentes participaram. Com certeza. Viveram ali, ou participaram tanto em Roda d'Água depois, como antes ali na... Sim, quando eu postei sobre essa fuga do Elisiário, umas 2 ou 3 pessoas entraram em contato comigo que a bisavó, a tataravó contava a história de que participou daquela revolta ou que estava presente ali ouviu falar, né? E é muito disso, é um apagamento que a gente tem que lutar contra para se pensar uma outra ótica da história, né? Alexandre, acho que Marcos atendeu primorosamente seu desejo de conhecer a história de Chico Prego e, por meio da história dele, um pouco da história do Espírito Santo e do Brasil, porque foi uma das maiores insurreições de pessoas escravizadas do Brasil. Padre Adelso, nosso ouvinte, obrigado, Marcos, por essa aula brilhante de história do Espírito Santo, história do povo negro. Padre Adelso mora no Rio de Janeiro e ouve a gente. Manda a benção aí pra gente, Padre Adelso. É sempre importante. Eu gosto. Sempre. É melhor para energia, acho que a benção pode que suas coisas, Alberto. Não. Mário, Padre, tudo é bom. Eu ia falar assim, tudo que vale é a intenção, entendeu? A mente e coração também. Padre Adelso, mandar um áudio com uma benção, a gente coloca no ar com todo respeito e agradecimento. Carlos Teixeira, boa tarde, parabéns por esse quadro, parabéns ao historiador Marcos Vinícius Santana, o nome dele.
E como negro, agradeço por acessar também informações sobre esse fato histórico de meus ascendentes. Isso mesmo, aquilo que a gente falou agora há pouco. Aí, olha, Jorge Andrade, fala a história de Maria Tomba Homem. Chegou atrasado, Jorge. Ele falou semana passada. Mas José Carlos Schaefer, sempre atento e prestando um serviço aos nossos ouvintes. Já passou o link, tá? Semana passada ele contou a história de Maria Tomba Homem. Tá lá no Spotify, né? Se jogar no Google, histórias do cotidiano Maria Tomba Homem, já aparece lá no Spotify, no nosso site. Só acessar. Mara, nosso ouvinte, sugestão de referência sobre o assunto. Revolta do Queimado, Negritude, Política e Liberdade no Espírito Santo, 1º de setembro de 2020. Livro de Lavínia Coutinho Cardoso. Tá, mais uma referência, Marcos. Você trouxe um livro também que é uma referência. Isso, Insurreição do Queimado, de Afonso Cláudio. Uma das principais referências aí. Acho que qualquer biblioteca pública da cidade. Além do filme também que tem no YouTube, né? Não vou saber, não sei exatamente o título, mas colocar Insurreição do Queimado aí aparece. Quer deixar mais alguma sugestão de livro para hoje ou não? E sugestão, Negros no Espírito Santo, do Kleber Maciel, que também tem disponível de graça no site do Arquivo Público, PDF, então dá pra gente ter aí uma percepção dessa história negra, que é pouco contada, pouco falada, mas precisa ser abordada. Valeu, Marcos. Eu que agradeço. Segunda-feira da semana que vem. Show, hein? Você ouve... Tem muita sugestão já. É isso que eu ia falar, Mário. Os ouvintes podem aproveitar, porque eu tenho uma listinha ali com marcos ali de possíveis temas, das sugestões dos ouvintes. Se os ouvintes também tiverem algum personagem, alguma história aqui do Espírito Santo que eles queiram saber mais detalhes, manda pra gente que a gente coloca tudo na agenda. Pode ser história mais atual. Também eu sugeri o Saldanha. Tem escolas tradicionais aqui do Espírito Santo, tem municípios. Por que determinado município tem esse nome, enfim. Boa. Muqui. Afonso Cláudio. Afonso Cláudio, Uma sugestão que eu dei aqui também, fora do ar, foi sobre os nomes dos bairros, das localidades aqui, Marcos. Boa também. Morro do Macaco, Goiabeira, Jucutuquara, que é indígena, tem um monte. Maruípe. Podemos separar o nome de 5 bairros por participação. E aí já conta um pouco da história do bairro também. Isso, são sugestões que vão chegando e o Marcos toda segunda-feira dessa aula brilhante aqui pra gente. Marcos, é muito querido, muito bem-vindo aqui, viu? Eu que agradeço, estaremos aí toda segunda contando um pouco da nossa história. Você me viu sambando miudinho ontem no desfile? Você samba bem, né? Na feijoada, né? Samba Marcos, ele deu show, Marcos? Deu show, samba bem. Você viu o miudinho? Vi. O miudinho é um dos mais autêntica forma de se sambar. Até que enfim alguém reconhece. Porque os antigos sambavam miudinho. Porque é um samba parecido com aqueles estilos antigos mesmo do samba, né? Tá vendo? Maracatu, agora estão me chamando daquele assim. personagem do Cacete do Planeta, como era o nome dele? Tinha um mesmo que fazia assim, né? Um dedinho pra cima. Coisinha de Jesus, isso aí. O Murilo falou que tá parecendo um gringo sambando. Não há comentário mas pior do que isso. Eu tenho um detalhe pra falar sobre você ontem, mas vou deixar pra amanhã, porque é outra pauta. Não, agora você vai falar agora. Não, é uma agora pauta você vai falar. pra amanhã. Ai, Marcos, eu respeito você. Eu não vou sair sem ouvir, não. Na moda. Que roupa que eu tava agora, Dalberto? Cotidiano na moda. Aí eu vou pegar essa foto, vou compartilhar com a nossa especialista, com a nossa comentarista. Eu não vou falar nada, mas quem quiser olhar na rede social... Pedir pra ela dar um parecer. Ontem assim. ontem tava tranquilo, né? Tava de roupa preta, só camisa preta. Tá bom. Acho que é um complô isso aí, mano. É sempre. Marcos, muito obrigado, querido. Eu que agradeço. Até semana que vem.